Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá a deputada federal Samia Bonfim humilhando, esculhambando, esculachando o deputado federal bolsonarista, traidor da pátria, golpista, chupetinha Nicolas Ferreira. Nesse vídeo você verá que a Samia Bonfim deixará claro que até em terraplanismo Nicolas Ferreira acredita, ou seja, como é que você tem a capacidade de acreditar num asno desse? A Samia Bonfim deixará claro com todas as palavras o quanto inútil, desqualificado é o Nicolas Ferreira. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L, olha na descrição. Passo a palavra à deputada Samia Bonfim por 3 minutos. Obrigada, presidente. Quero lhe cumprimentar, ministro, agradecer pela sua presença e também pela explicação. E eu não poderia deixar de comentar brevemente o que disse um deputado bolsonarista que me antecedeu, querendo criar uma caricatura sobre o que são as nossas universidades federais, com o objetivo de criminalizar, né, a atuação docente, discente. Ele é sempre assim. Sobretudo com o objetivo, a gente sabe, do desmonte, da precarização da universidade, da sua privatização. Universidades não são nada disso. Universidades são produção de conhecimento, de ciência, salvam vidas, mudam o país e merecem ser apoiadas. E é o mesmo deputado que na última semana foi na tribuna pedir anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Deve achar lindo aí sim Aqui, o quebra-quebra, depredação que fizeram do Palácio dos Três Anistia para vocês. Anistia para esses é anistia. Faz o L. Para os universitários é criminalização que eles querem. Mostra a real faceta dos bolsonaristas. Concordo com o diagnóstico que foi feito sobre o que significou a gestão Bolsonaro para a educação pública brasileira. Foi horrível. Mas é justamente por eu defender as universidades federais que eu não posso deixar de falar também do que significa o problema grave do orçamento para as nossas universidades. Esse ano estão previstos 5,7 bilhões para financiar 69 unidades federais de ensino superior. Esse orçamento é metade do ano de 2011, que foi antes da expansão territorial e também da entrada e da democratização, né, do acesso às universidades. Isso aí. E é um orçamento, inclusive, 27% inferior ao de 2019. Isso já é uma situação de agonia orçamentária para as universidades, que se agrava com o decreto da última semana, o decreto 12.448, que é chamado de cronograma de execução orçamentária, como se fosse um bloqueio, mas que na prática significa um corte, porque 61% dos recursos podem ser utilizados até novembro e 39% em dezembro. Isso, na prática, inviabiliza o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil. Também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado de São Paulo, da comunidade acadêmica da UFSCar, da Unifesp também, que me procuraram muito preocupadas. Eu não tenho dúvida de que isso é um reflexo da política econômica e fiscal que vem sendo adotada nos últimos anos. É isso aí. Muito obrigado, governo Lula. Muito obrigado você que fez o L. Quando você fez o L, você lutou pela educação. E quando você luta pela educação, você ataca o bolsonarismo, ataca o Nicolas Ferreira, que é ele que está falando aqui. Vocês verão mais detalhes, calma, calma. Mas é ele que está tentando aqui trazer essa destruição da universidade pública, essa precarização. Mas saiba, você que está pagando imposto, você está fazendo o Brasil se tornar um país mais educado. As pessoas estão procurando educação, conhecimento dentro das universidades, estão trazendo para fora, para dentro da sociedade, para te ajudar de muitas maneiras. Pesquisas, TCCs, projetos de extensão e muitas outras coisas estão sendo feitas dentro da universidade. O Nicolas Ferreira não sabe porque ele nunca esteve lá, ele não é capaz e nunca será. É o que a Samia Bonfim está dizendo aqui. Não é à toa que desde 2016, pós-teto de gastos, que a gente viu uma diminuição do investimento das universidades e que isso é reflexo direto da política do arcabouço fiscal, que além de impactar o orçamento das universidades, ameaça os pisos constitucionais da educação e também da saúde. É por isso, ministro, que fica aqui o meu apelo para que a gente reveja esse decreto. Eu sei que, enfim, foi feito pela Fazenda, mas acho que é fundamental também um posicionamento público aqui. Mais 30 segundos, peço por gentileza, presidente.
também do Ministério da Educação com relação a isso. Os estudantes estão chamando um dia de mobilização no dia 29 de maio, o qual nós apoiamos. O nosso mandato, junto com a deputada Fernanda Melchiona, apresentou um projeto de decreto legislativo para revogação dessa portaria de estrangulamento orçamentário, mas fica aqui o nosso posicionamento. As universidades estão agonizando e a sua atividade acadêmica não pode paralisar, de pesquisa e de assistência aos jovens negros e oriundos das periferias que hoje ocupam os bancos das universidades. Obrigada. Isso aí. Obrigado, Sâmia, pela voz. Bolsonaristas, Antes de passar a sem palavra ao anistia. ministro para responder, eu gostaria de indagar ao plenário se podemos abrir mão das réplicas e tréplicas pelo bom andamento do trabalho e para que... Bom dia, Leonardo. Antes de mais nada, ministro, eu gostaria só de ressaltar um ponto. É interessante de que, no mínimo, o senhor demonstra, de fato, um interesse pela sua pasta. Isso é muito válido. E eu aprecio isso, até mesmo porque não vejo isso no restante do governo, sendo bem sincero. Admiro sua postura quanto a rechaçar, enfim, pichações ou antidemocracia dentro da universidade. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico. Mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para a tua casa. O pressuposto que eu vou falar aqui é nesse sentido, de que obviamente tenho críticas, obviamente tenho minhas divergências metodológicas, mas eu imagino que a sua pasta seja de fato a mais importante desse país. O governo Lula, inclusive, discorda de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente que ele diz que desde 2003 ele dá essa mesma declaração, que é o seguinte: nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Qual? Fala pra nós. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento. Calma, não vamos ouvir mentiras, né? Pessoal, faço parte de universidade e eu sei o como mudou com o Bolsonaro e com o Lula. Com o Bolsonaro houve cortes, destruições, muitas pessoas tiveram que desistir das universidades, é o que a Sâmia está dizendo. Precarização, é isso que o Nicolas Ferreira espera que aconteça. Destruição, porque ele sabe que na universidade pública é criado pessoas para destruir o bolsonarismo. Foi assim que as eleições do Lula foram vencidas. Muito obrigado, Sâmia, pela voz. Pessoal, a Sâmia não parou a humilhação por aí. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. E há distrações de uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação. Caladinho você. Não é tão simples dar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Que fique de alerta para além do seu tempo ter acabado. E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Deu da extrema-direita, tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sâmia, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência. Tu é terraplanista, como é que tu tá na comissão da educação? Inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. Tá, mas a gente não vai deixar as divergências burras de lado, porque é o que você é burro, seu terraplanista burro. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí
você me dá esse direito também de responder, se eu com 1,5 milhão de votos... Sem resposta, sem resposta. Nicolas Ferreira não tem voz aqui. Se você não gostou, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado aqui, Samia Bonfim, pela voz, por humilhar, por deixar claro que o Nicolas Ferreira é um hipócrita, um miserável, que está tentando precarizar a educação do Brasil. Isso é uma arma que o bolsonarismo usa muito bem. É a destruição da educação para que muitos e muitos idiotas, burros, vão pro lado deles aí. É isso. Muito obrigado a Samia pela voz. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem.